Olha só, teve um julgado que foi bem interessante, porque ele une o entendimento de 2 turmas no STJ. E a gente sabe que quando a gente tem um julgado que é das 2 turmas, ou melhor, e aqui do claro, evidente, o nosso tema, direito tributário, e tratando sobre um tema que toca o direito público. Quando a gente lembra a primeira e a segunda turma, e até para fazer assim, né, trazer vocês para o STJ, a primeira e a segunda turma do STJ são turmas de direito público. Ou seja, elas tocam temas que envolvem, né, geralmente a fazenda pública, geralmente temas, né, que tocam ali o Estado em juízo. Primeira e segunda turma. Quando a gente olha para as decisões que são da terceira e quarta turma, quando a gente pega as decisões da terceira e da quarta turma, a gente geralmente pega decisões de direito civil, né? São as turmas de direito civil. Claro, tem alguns outros temas anexos a civil? Tem, mas o que eu estou dizendo para você é que primeira e segunda turma são as turmas de direito público e a gente tem terceira e quarta turma de direito civil. E a gente tem a quinta e a sexta turma de direito penal. Então, toda vez que você vê um julgado e fala, rapaz, foi decidido pelo STJ, né? Aí a turma já fala, ah, STJ decidiu isso. Calma, peraí. Quem foi que decidiu? Por quê? Porque nós temos as turmas que decidem, e aí realmente em direito público, aqui nesse caso, elas estão unânimes, né? E tem as turmas de direito civil que elas não vão poder falar sobre esse tema de fazenda pública e direito penal muito menos. Quando nós temos divergências entre turmas do STJ, nós podemos ter um julgado de sessão. Então a gente tem a primeira sessão e nós temos a chamada segunda sessão. São duas subdivisões do STJ, em que basicamente você vai ter uma primeira sessão versando sobre, enfim, né, matérias de direito público e tal, e aqui sobre direito penal e direito civil. Somente para que você saiba, o STJ decidiu. Beleza? Tranquilo? Bora voltar para o caso aqui. Vamos lá. O que é que eu quero primeiro de conclusão que você chegue aqui? Quero que você para a gente saiba crescer. A decisão a respeito do pedido de caução, crédito tributário, ainda não cobrado judicialmente, para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal, tem natureza jurídica de incidente processual, inerente à execução fiscal, não guardando, olha o cuidado, autonomia a ensejar condenação em honorários advogatícios em desfavor de qualquer das partes. Beleza. Aí, esse é o caso que o cara vai olhar para mim e vai falar o seguinte: professor, tu dá aula de direito tributário ou tu dá aula de grego? É grego porque eu não consigo ter, não consigo chegar com mais conhecimento. Eu cheguei e eu, de alguma maneira, estou sentindo que a gente precisa melhorar. Então, como é que eu consigo compreender a decisão a respeito de caução, ela de crédito tributário? Esqueça tudo que eu lhe falei. Fique comigo aqui. Fico aqui. Vamos entender isso aqui primeiro para você pensar. Olha, o que é que a gente tem a situação? Imagine que você tem, cara, eu vou dar o caso exatamente da empresa, né? Imagine que você tem um cara, pode ser até uma empresa mesmo, né? Pode ser até uma empresa mesmo. Veja, imagine que você tem um cara que ele praticou um fato gerador aqui. Ou seja, ele adquiriu um veículo. Não, eu vou fazer o caso da empresa. Vamos lá. Vou fazer o caso da empresa mesmo, para ficar mais fácil. Imagine que você tem uma empresa alfa, e essa empresa alfa, ela foi autuada pelo fisco. Ela foi autuada pela Fazenda Pública. Bom, ela foi autuada pela Fazenda Pública. Então, quando ela foi autuada pela Fazenda Pública, ela teve contra si lavrado créditos de ICMS. Professor, o que é que significa isso? Significa, meus amigos, que tendo créditos do ICMS lavrado contra ela, ela vai agora ter que pagar algum valor com a chamada realização do lançamento. Ou seja, um auditor fiscal, ele foi lá, ele chegou, né, e consequentemente fez a autuação. É aquele caso que você imagina, a empresa foi lá e me fiscalizou. Se ele foi lá e fiscalizou, significa que ele fez a autuação. Mas depois que ele faz a autuação, ainda tem a
o lançamento, que é o ato que formaliza. O lançamento é como se fosse aquele boleto que chega. O boleto tem que chegar. Se o boleto não chegar, a gente não teve um lançamento. Por quê? Porque você não foi notificado que aquilo chegou na sua casa. Beleza? Show de bola. Acompanhe o raciocínio para você entender o caso. Então você tem, ó, a empresa ela foi autuada. Quando essa empresa ela é autuada pelo fisco estadual por dívida de ICMS, ela sabe que vai ter um lançamento. Por quê? O auditor foi lá, ele disse, rapaz, o negócio agora vem feio, né? Só que quando nós temos a ideia da certidão, quando nós temos o lançamento, a empresa chega e fala, bom, chegou o boleto na minha casa, e esse boleto é de 5 milhões de reais. Então a empresa já chegou o boleto com o lançamento, e ela sabe que ela vai ter que pagar 5 milhões de reais. Beleza. Veja, o que é que a gente tem aqui? A gente sabe que houve fato gerador, a gente sabe que houve lançamento, a gente sabe que chegou o boleto, a empresa sabe que deve 5 milhões de reais. Só que essa empresa, ela olhou para esses 5 milhões de reais e falou assim, bicho, eu não concordo com esses 5 milhões de reais não, tá? De verdade. Eu não, eu não entendo como é que eu vou pagar 5 milhões de reais. Eu sou completamente contra isso. Isso aqui dói os meus tímpanos em escutar que um auditor, ele veio aqui e me tributou em 5 milhões de reais. Que coisa maluca. Ou melhor, que coisa sem sentido. Tá, mas aí, né, o dono da empresa, ele para e fala, beleza, eu não concordo com os 5 milhões, o que é que eu vou fazer? Eu vou contratar o melhor escritório da advocacia. O escritório que seja da pessoa mais renomada, melhor, para bater esses 5 milhões de reais e derrubar esses... Beleza? Beleza. Só que o que acontece? Quando ele tem um lançamento contra ele e há a lavratura dos 5 milhões de reais, ele para e fala o seguinte, bicho, lascou. Por quê? Eu dependo todo ano de um financiamento do governo, que é um benefício fiscal. Eu tenho um benefício fiscal. E esse benefício fiscal, ele faz com que toda vez no fim do ano eu tenha que solicitar ao governo que eu cumpro os requisitos. E quais seriam esses requisitos, professor? Os requisitos seriam, por exemplo, você não ter dívidas. Então imagina, não tem que ter dívidas estaduais para que eu tenha um benefício fiscal. E aí perceba, aqui a partir do momento que houve o lançamento dos 5 milhões, eu posso garantir a você que ele tem uma dívida. Eu posso garantir a você que ele tem uma... Essa dívida pode não ser exequível, professor. Ou seja, pode ser que não tenha passado ainda o prazo de vencimento. O boleto não tenha passado o prazo, mas ele deve. Então, eu tenho um cara que ele tem um benefício fiscal, ele precisa comprovar que ele não tem débitos, é o que a gente chama de certidão negativa ou certidão positiva com efeito negativa, mas ele tem uma dívida. Apesar dele não concordar, apesar dele achar que essa dívida, por exemplo, é incondicional, apesar dele, enfim, né, achar que está incongruente, está errado, mas ele tem uma dívida. Só que aí, vamos lá. Professor, como é que funciona a cobrança dos créditos públicos pela Fazenda? Eu sei que é uma coisa chamada execução fiscal. A Fazenda Pública, ela promove a cobrança através do que se chama de execução fiscal. Massa, isso já é meio caminho dado, mas você não sabe o trâmite. Veja, a Fazenda Pública, ela teve o lançamento, ou seja, o auditor fiscal foi lá e constituiu o crédito tributário, beleza? Quando ele fez a constituição do crédito tributário, onde eu quero chegar para você é o seguinte, depois que esse crédito tributário, ou seja, depois que o boleto não é pago, depois que você passa do vencimento, existe uma etapa posterior que é chamada inscrição em dívida ativa. Inscrição em dívida ativa. Ou seja, nós temos um aspecto quando isso aqui vai ser inscrito em dívida ativa. O que é inscrever em dívida ativa? Em síntese, é você passar o processo para um procurador, em que esse procurador vai verificar os requisitos de legalidade, vai olhar se houve, né, algum vício aqui nessa constituição do crédito de alfa que foi autuado, se foi autuado pelo artigo certo, se houve contraditório em ampla defesa. Então, ele vai fazer um controle de legalidade e depois ele promove essa inscrição em dívida ativa que vira a chamada CDA.
Beleza. Depois que ela tem a CDA, aí que ela pode propor o que a gente chama de execução fiscal, tá? Beleza. Então, matamos a charada aqui. Eu queria que você vislumbrasse isso para você entender o que foi decidido e, portanto, chegar nas conclusões. Veja, olha só, fica aqui comigo, tá? Se você está voando, para tudo, para tudo. A Fazenda Pública, ela cobrou através de um lançamento. Esse lançamento fez com que o cara fosse autuado em 5 milhões de reais. Por mais que ele não concorde, ele tem um débito. Beleza? Beleza. Só que esse cara, ele foi inscrito em dívida ativa. Quando ele é inscrito em dívida ativa, o que nós temos? Nós temos que esse crédito depois, ele pode sofrer uma execução fiscal. Mas cuidado, a Fazenda Pública, ela é obrigada a cobrar todos os créditos dela através da execução fiscal? Cuidado, obrigada não. Ela deve cobrar, mas ela vai propor esse processo de execução fiscal, que é um processo judicial, quando? Quando é que ela vai propor? Professor, por que isso aqui é relevante para mim? Porque, veja, se o sujeito ele entende que isso aqui é inconstitucional, se ele contratar um grande advogado e ele vai falar, rapaz, para eu conseguir pegar essa certidão aqui dizendo que você não deve, eu tenho que garantir essa dívida. Eu tenho que conseguir, sei lá, uma fiança bancária, um seguro garantia. Eu tenho que depositar os 5 milhões no processo para que isso esteja depositado e, consequentemente, esteja travada a dívida e, consequentemente, você consiga a certidão. Mas eu preciso de quê? Eu preciso de um processo judicial. Por enquanto que ele só tem aqui o auto e lançamento, ele não teve CDA, ele não teve execução fiscal, ele não tem número de processo judicial ainda. E aí você vai se perguntar, professor, a Fazenda Pública ela tem que propor execução fiscal? Não. Ela propõe se ela entender que é cabível, se é execuível, se está dentro dos parâmetros para cobrança. A Fazenda Pública na União, por exemplo, ela só cobra aqueles débitos que ela vê uma viabilidade. Ela só entra com um processo que ela entende a viabilidade. Então, também existem processos que eles têm o lançamento, que eles são inscritos em dívida ativa, mas que às vezes eles não são cobrados judicialmente. Tem crédito de determinado valor, baixo, por exemplo, que não faz sentido você entrar com processo judicial, porque o processo judicial é mais caro do que cobrar mediante um protesto de dívida ativa. Entendeu a ideia? Então perceba, a Fazenda Pública ela vai entrar com processo judicial quando? A resposta vai ser quando ela entender pertinente, quando for conveniente, quando for algo interessante para a Fazenda Pública. Mas aqui nós temos uma problemática, então, porque o sujeito ele tem uma dívida, ele quer emitir uma certidão para ele que ele continue gozando dos seus benefícios fiscais, uma certidão, portanto, que ele não deve, ou que esse débito está com exigibilidade suspensa, mas como é que ele vai depositar esses 5 milhões de reais? Se a gente não tem um processo judicial ainda. Como é que ele vai, portanto, suspender os efeitos danosos de um auto de lançamento dele sem que ele tenha processo judicial para fazer isso? Entendeu a ideia? Bom, aí a gente chega, por causa disso aqui, ou seja, porque ainda tem as etapas de inscrição indicativa, CDA e execução fiscal que a Fazenda Pública propõe quando? Quando ela entender pertinente, a gente chega no que os advogados começaram a fazer de ação cautelar de caução. Cautelar de caução. O que seria isso, meus amigos? A cautelar de caução era justamente a ideia para esse caso aqui. Dizer, olha, eu não tenho processo judicial ainda. Então eu vou entrar com a cautelar para caucionar o processo. Eu vou ingressar com um processo judicial, eu contribuinte, eu grande advogado que devo os 5 milhões, em que com esse processo novo, eu deposite os 5 milhões de reais no processo e diga, olha a Fazenda Pública, tá aqui os 5 milhões que você vai me cobrar, ou que iria me cobrar. Sei lá quando. Eu estou depositando agora para que você certifique que esses 5 milhões estão lá e que eu consiga emitir uma certidão. Que certidão é essa? Uma certidão positiva com efeito negativo. Ou seja, uma certidão que eu não devo e que eu posso, consequentemente, continuar com esses meus benefícios fiscais. Então, ele só entra com a ação, em resumo, para pedir uma certidão. A ação cautelar de caução não é para dizer, olha, esse tributo é incondicional. Não, é para dizer, olha, tá aqui o dinheiro, velho. Por favor, eu não quero ter nenhum nome sujo, vamos dizer assim, por causa desses 5 milhões. Entendeu a ideia? Então, a empresa ajuiza essa ação cautelar, dizendo, olha, Estado, eu sei que você ainda vai ajuizar a execução fiscal contra mim de 5 milhões. Mas antes que você entre com a ação de execução fiscal contra mim, que eu não sei quando é que vai ser, eu estou me adiantando. E eu estou te oferecendo
esse valor de 5 milhões caucionando o processo, seja com dinheiro, seja com fiança bancária, seja com seguro garantido. Com isso agora o juiz, ele vai olhar esse processo e vai dizer, realmente, aqui está o dinheiro. Agora eu posso te dar uma certidão positiva com efeito negativo. E aí o que aconteceu? Vamos voltar para o caso concreto. Você viu tudo aqui, né? O juiz, veja o caso que aconteceu. O juiz pegou essa cautelar de caução, acolheu a fiança bancária, acolheu o seguro garantia, ou seja, falei, realmente faz sentido, o dinheiro está aqui. E agora que o dinheiro está aqui, ou seja, que eu te emiti a certidão, eu extingo o processo com resolução de mérito e eu condeno a Fazenda Pública a pagar honorários. Eu condeno o contribuinte a pagar honorários. Por quê? Porque você entrou com o processo, você deu causa ao processo. Então perceba a ideia. Você deu ali a cobrança de honorários advocatícios. A pergunta que chega aqui toda, isso aqui eu fiz tudo para você entender, é quem deve pagar honorários advocatícios? É o contribuinte que entrou com ação cautelar de caução para pedir uma certidão. E aí, por isso, ele deu causa a esse processo cautelar de caução, porque ele devia os 5 milhões de reais. Ou a gente vai dizer que os honorários devem ser pagos pela Fazenda Pública, porque foi a Fazenda Pública que não promoveu a inscrição em dívida ativa, a CDA, não promoveu a execução fiscal e, portanto, não entrou com processo judicial. Então, ele só entrou com essa ação cautelar de caução por culpa sua, Fazenda Pública. E aí, meus amigos? Responda, vai. Isso aqui não é uma aula expositiva, não. Quem é que deve pagar honorários advocatícios nesse caso? Vamos lá. É o contribuinte ou é a Fazenda Pública? Quem vai pagar a sucumbência desse processo, dessa ação cautelar de caução? Quem vai pagar a sucumbência? Essa é a pergunta. O que chegou ao STJ, esse caso todinho eu fiz aqui para você imaginar um andamento, ou seja, uma empresa que é autuada de ICMS, que tem um lançamento, que ela recebe o boleto em casa de 5 milhões, o cara não concorda, o cara está indignado, o cara quer entrar com ação dizendo que é inconstitucional, só que aí ele fala, rapaz, eu não posso entrar, não quero discutir inconstitucionalidade, eu estou desesperado, eu preciso de um benefício fiscal, que eu preciso de uma certidão logo. Se eu preciso de certidão logo, eu contrato um advogado para que ele entre com essa ação cautelar de caução, porque a Fazenda Pública ela não promoveu nenhuma execução fiscal, então eu não posso simplesmente chegar na execução fiscal e depositar esses 5 milhões, porque não tem execução fiscal. Então agora eu entro com a ação cautelar de caução para garantir esse dinheiro, para dizer assim, ó, tá aqui o dinheiro, me dá logo essa bendita certidão, porque eu preciso disso para sobreviver. E o juiz acolhe e fala, realmente o dinheiro está aqui. E o juiz condena honorários advocatícios. Primeira pergunta, quem deve ser condenado? A Fazenda Pública? O contribuinte? Ou melhor, e agora eu boto a pulga atrás da orelha. Será que a gente deve condenar honorários advocatícios? Essa é a questão, mas essa é a questão. Veja que isso aqui é uma coisa tão grave, porque imagina processos de ordem de 5, 10, 15, 50 milhões de reais. Então a galera entrava com ação cautelar de caução por um motivo justo, porque realmente eles precisavam da certidão, mas estava tendo muita condenação a honorários. Muita condenação a honorários. E as condenações honorárias eram para os dois lados. E aí eu vou voltar para você. Professor, o que é que o STJ decidiu? O que é que o STJ decidiu? Ninguém tem que pagar honorários advocatícios. Nem o contribuinte pagará. O contribuinte não pagará honorários advocatícios, nem a Fazenda Pública pagará. Professor, primeiro, por que a Fazenda Pública não vai pagar honorários advocatícios? Porque, segundo o STJ, seria um absurdo você condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios. Professor, como é que eu penso em condenação de honorários? Eu penso em algo que a doutrina vai falar, que é princípio da causalidade. Ou seja, quem foi que deu causa à demanda? E se foi uma causa injusta? E sempre olhem para a causalidade. Beleza. Veja, por que seria um absurdo você condenar a Fazenda Pública? Porque você não pode dizer que essa ação cautelar de caução ela foi dado causa pela Fazenda Pública. Porque atribuir o fisco a causalidade de caução, ou seja, ele só entrou com a ação cautelar de caução porque a Fazenda Pública não ingressou com a execução fiscal. Esse seria o motivo para você condenar a Fazenda Pública. E aí o STJ falou assim, peraí, não posso botar esse argumento.
Eu só entrei com ação cautelar de caução porque você, Fazenda Pública, não entrou com execução fiscal. Por quê? Porque se você atribui essa causalidade, significa dizer que você está dizendo que existe uma obrigatoriedade imediata da Fazenda Pública ingressar com a execução fiscal de todas as suas dívidas. E aí, você retira da Fazenda Pública a sua discricionariedade de escolher qual é o momento oportuno para ela propor esse processo. Ou seja, você está influenciando diretamente na liberdade do exercício da ação da Fazenda Pública. Em outras palavras, seria o mesmo dizer que o Estado ele tem que propor uma execução fiscal imediatamente. Ou seja, antes do devedor propor a cautelar, o Estado deveria ter proposto a execução fiscal. Essa seria, digamos assim, o argumento absurdo para o STJ para condenar a Fazenda Pública. E aí a gente tem um outro argumento, que é sobre a natureza jurídica dessa cautelar de caução. Mas fica aí. Professor, por que eu não posso condenar o contribuinte, já que ele entrou com essa ação? Porque para o STJ, você não pode condenar o devedor a pagar os honorários, considerando que ele tem direito, sim, de ofertar bens à penhora. Ele pode ofertar uns bens à penhora na execução fiscal. Ou seja, ele também teria o direito, se ele quiser, só antecipar, de adiantar essa fase. O que ele está fazendo? Aqui, essa fase é só para antecipar algo que ele faria. Ele faria se tivesse execução fiscal. Então, essa questão decidida na ação cautelar é só para o contribuinte, ele só está antecipando algo que ele poderia fazer. E aí, em suma, a gente chega à decisão do STJ. E agora você entende. O STJ olha para a natureza da parada. Ele fala, olha, seguinte, essa decisão a respeito de caução de crédito tributário, que ainda não foi cobrada de maneira judicial, para obter uma certidão, ele tem natureza jurídica de incidente processual. Então, ele pega, olha para a ação cautelar, caução, e ele fala, olha, essa ação cautelar de caução, ela é somente um incidente processual. Como é isso, professor? Um incidente processual significa dizer, ele não tem autonomia em relação à execução fiscal. Então, quem tem autonomia? A autonomia tem a execução fiscal, mas a cautelar de caução não. Então, por isso, a ideia do STJ é dizer, olha, eu não estou ofendendo o direito de ninguém. Primeiro, essa ação cautelar de caução, minha curiosidade, ela não tem previsão expressa na legislação. Eu até vou colocar isso aqui para você. Olha o cuidado. A ação cautelar de caução não tem previsão expressa no ordenamento jurídico. É como se tivessem feito uma criação jurisprudencial. Isso aqui foi uma criação jurisprudencial. Com base no que, professor? Com base no chamado poder geral de cautela. Eu vou repetir para você que está viajando, tá? Repetir. A ação cautelar de caução, portanto, ela é um instituto que a parte contribuinte faz para antecipar a possibilidade de ofertar bens à penhora na execução fiscal, que ela poderia apresentar se a Fazenda Pública ingressasse com a ação de execução fiscal. A ação cautelar de caução ela não tem uma previsão expressa no ordenamento jurídico. Ela foi uma criação jurisprudencial aceita pela jurisprudência com base no chamado poder geral de cautela. De alguém que tem um crédito, que sofreu uma auto-infração, mas que quando sofre essa auto-infração, ele não pode ofertar bens porque sequer tem processo judicial, porque sequer a Fazenda Pública propôs o processo de execução fiscal. Por isso, o STJ olha para essa cautelar de caução e fala, olha, a natureza jurídica dela é de incidente processual. Então, se ela é um incidente processual, ela sequer teria honorários. E além disso, ou seja, porque ela é dependente, ela não tem autonomia em relação à execução fiscal, seria um absurdo eu condenar a Fazenda Pública ou o contribuinte a pagar honorários. Por quê? Porque primeiro a Fazenda Pública, se você condena ali honorários, seria dizer que a Fazenda Pública sempre teria que propor a execução fiscal de maneira imediata, assim que lança o crédito. Isso não é justo, isso não é coerente, isso retira a autonomia, a liberdade da execução do exequente de escolher o melhor momento que ele quer propor o processo. E, por outro lado, você também não poderia fazer com que o contribuinte pagasse honorários, porque o contribuinte ele teria direito a ofertar os bens quando tivesse na execução fiscal. Ou seja, ele só está antecipando uma atitude. Logo, nós temos aqui que ninguém, portanto, vai pagar honorários. E aqui a gente tem uma unanimidade da primeira e da segunda turma do STJ.
a decisão a respeito do pedido de caução de crédito tributário que ainda não foi cobrado judicialmente, perceba, ainda não foi cobrado judicialmente, ou seja, ainda não tem um processo de execução fiscal, para fins de obtenção de certidão, ou seja, o contribuinte ele quer entrar com essa conta cautelar de caução para ele pedir uma certidão e dizer, rapaz, eu devo, mas está aqui o dinheiro, então suspende logo essa bexiga, a exigibilidade, eu preciso de uma certidão positiva com efeito negativa para eu conseguir um benefício fiscal. Ela tem natureza jurídica de incidente, ou seja, ela não guarda uma autonomia frente à execução fiscal. Se ela não guarda uma autonomia, ela também não pode ensejar condenação a honorários em desfavor de nenhuma das partes. Essa é a ideia. Show de bola? Compreendido? Captasse? Tá contigo? É um tema massa. Massa, massa, massa. Topado, topado. Só o filé da muriçoca. Tô te dando agora só o filé da muriçoca. Aproveita, viu? Não é todo mundo que dá filé de muriçoca por aí, não.